Gênesis, livro do começo, capítulo 26. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Nosso Deus, nós temos lido a Tua santa palavra, palavra boa. A Tua palavra, Senhor, é tudo do que precisamos. A Tua palavra nos alimenta, nos fortalece. A Tua palavra nos conduz a uma vida abençoada e abundante. Pai amado, que a Tua palavra possa penetrar nesta noite os ouvidos e os corações de cada um que aqui está, e aqueles que estão participando à distância, ó Pai, nas suas casas ou outros ambientes. Que Tu venhas visitar essas vidas de maneira poderosa, Senhor. Pai amado, cada um de nós depende muito do Senhor. Então, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa agir de uma maneira especial em nossos corações. Pai amado, nós estamos aqui nessas semanas rompendo em fé, num propósito, ó Pai. É um propósito muito especial e nós queremos, desde o início do ano, caminhar para uma vida vitoriosa e tudo isso pela fé, conforme a Tua palavra nos garante vitória. Senhor, toca em cada vida agora, toca nas mentes, alivia a mente de cada um, de toda preocupação, de tudo aquilo, meu Pai, que é perturbador, de tudo aquilo que faz mal. Traga, meu Pai, a cada vida algo especial, algo valioso nesta noite. Enriquece a nossa fé, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma vida de fé, a uma vida abençoada, a uma vida com frutos, a uma vida com resultados positivos. Haja-me cantas, aia, shibirihandas. Haja, meu Pai, em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua bênção, meu Pai. Venha nos abençoar, venha agir, venha conceder vitória. Deus da nossa esperança, Deus bendito, Deus santo. Pai, nós estamos diante do Senhor clamando agora, no nome de Jesus. Nós estamos nessa campanha Rompendo em Fé, e o Senhor me inquietou que nessas 3 primeiras semanas, nós usássemos o tema da campanha, e o Senhor me levou a Abraão, ao seu filho Isaque, ao seu neto Jacó, e nós ministramos sobre Abraão na semana passada. E hoje nós queremos ministrar algo relacionado a Isaque. A vida de fé é algo extraordinário, é tudo do que precisamos. Quando nós temos fé, e quando nós usamos a fé que o Senhor nos concede,
de uma maneira especial, as coisas começam a mudar no nosso meio. As coisas começam a acontecer. Quem sabe você tem pensado assim, olha, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso da bênção. Mas você não tem conseguido fazer exatamente aquilo que deseja, porque no momento pior da vida você não consegue romper, você não consegue sair daquela posição na qual você se sente um tanto derrotado, um tanto perdido. Mas quando nós conseguimos romper em fé, a nossa vida muda para melhor e nós alcançamos algumas vitórias que para muitos parecia tão difícil. Veja bem, nós vemos sobre Isaac, nós vemos o quanto Abraão rompeu para chegar onde ele chegou e com muita fé. No tempo de Abraão houve uma fome na terra, e agora no tempo de Isaac vai aparecer uma fome, e Isaac estava ali na Palestina. Não era nada fácil para ele, nada fácil. Ele estava ali casado, esperando a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele aprendera do seu pai que precisava viver por fé. Ele aprendeu tudo aquilo, mas no momento da luta, no momento da dificuldade, muitas vezes a fé daqueles que seguem o Senhor se torna fracas e vacilante. Ele aqui, quando sentiu que a situação estava complicada, a Bíblia diz que ele foi falar com Abimeleque, ali no sul da Palestina, e ele era rei dos filisteus. Ele vai procurar Abimeleque, ele queria encontrar uma saída. Na terra que ele estava, não chovia, havia seca, fome, tudo ali era complicado. E ele estava com o desejo de descer ao Egito, ir ao Egito. O Egito tinha terra boa, e ele pensou, eu vou ao Egito e lá eu vou plantar, colher e eu vou sobreviver. Mas o Senhor apareceu para ele e falou, não desça ao Egito, não vá ao Egito. Eu não quero você no Egito. Eu trouxe você, o teu pai, para essa terra, e você tem que ficar nessa terra. É aqui que eu vou te abençoar, habita aqui. Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. A tua descendência vai possuir todas essas terras. Eu vou multiplicar a tua descendência. Deus foi falando com ele como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras. Na tua descendência eu vou abençoar as nações. E Deus vai falar, olha, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, preceitos, eu o abençoei. A Bíblia diz que Isaac fica ali naquela terra, e lá no versículo 12 nós vemos ele semeando na terra e colhendo 100 vezes mais. Ele vai prosperar. Muitas vezes a gente pensa assim, por que será que Isaac tinha que passar por aquilo? Deus permite algumas provas na nossa vida. É por meio das provas que Deus nos ensina o caminho da fé e, consequentemente, o caminho da vitória. Se nós não formos provados, nós não vamos conseguir entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Ninguém gosta de ser provado, ninguém quer ser provado. Ninguém busca prova para a sua vida. Mas é em meio à prova que Deus opera. Aqui, quando Isaac, ele vai passar pelo pior momento da sua vida, foi exatamente ali que ele pôde romper em fé. Foi ali que ele pôde alcançar o que desejava. Ele não precisou sair do país, ele pôde continuar ali. E Deus foi com ele. Amém? Então vamos lá, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim, rompendo em fé. Essa aqui é a parte 2. Diga assim, acreditando
Versículo 3 diz: habita nela e serei contigo, e te abençoarei. Deus falando, não vá ao Egito, habita nessa terra, e eu vou ser contigo. Porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras. Tudo isso aqui será de vocês. Estava ele e a mulher ali, não era nada fácil. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Interessante que Deus vai jurar a Abraão que daria a ele uma descendência abençoada, que multiplicaria a sua descendência. Deus não precisava jurar, mas Deus quis jurar, e jurou por ele mesmo, né? Não tinha ninguém maior para jurar, então ele vai jurar pelo seu próprio nome. Abraão vai sair de Ur de Caldeus, passa por Harã, depois chega ali e vai se tornar um homem fortíssimo. Agora era a vez de Isaque. A bênção que Deus dá para o pai não necessariamente passa para o filho também tem que ter as suas experiências. Cada um precisa ter experiências com Deus. Cada um precisa vivenciar aquilo que Deus está falando. E aqui nós vemos o Senhor falando, olha, habita nessa terra, eu vou ser contigo, Isaque. Fica aqui, eu vou te abençoar. Ele estava ali junto aos filisteus, mas aquela terra dos filisteus também seria terra do povo de Israel. Estava dentro daquele contexto. Ele fala, fica aqui. Não vai descer ao Egito. Se ele desce ao Egito, e ele começa a confiar no braço carnal, ele começa, quem sabe, confiar em si mesmo. Como havia seca, havia fome, tudo difícil, Deus queria mostrar para ele o que poderia e iria fazer. Deus estava ali dizendo, olha, fica aqui, eu vou confirmar o juramento que eu fiz a Abraão, eu vou confirmar a bênção para ele. Mas como eu disse, isso não é automático. Cada um precisa buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa buscar a tua bênção. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Então, acreditar. Tudo estava muito difícil para Isaque, muito. Ele estava ali com Rebeca pensando, eu vou morrer aqui, não tem comida. Como é que nós vamos fazer? Está difícil? Mas Deus falou para ele, fica aqui, habita aqui, e eu vou te abençoar. O que nós vemos aqui? Ele tinha que acreditar ou não. Ele tinha que crer naquilo que Deus estava falando, ou descrer e seguir o seu caminho. Ele creu. Ele creu. Deus estava falando com ele, ele creu no que o Senhor estava falando. Deus estava falando com ele e ele creu na palavra do Senhor. E ele acreditou que aquela ordem de Deus seria para o seu próprio bem, seria bênção para a sua vida. A despeito da fome, da situação difícil que a terra estava passando, ele acreditou. Queridos, nós vamos romper em fé quando a gente acreditar naquilo que Deus fala conosco. O que Deus tem falado com você, você precisa acreditar. O que Deus fala com você através da pregação, você precisa acreditar. O que Deus fala com você através dos sonhos, revelação ou outros meios, você precisa acreditar. O que Deus fala ao teu ouvido ou ao teu coração, você precisa acreditar. Sobretudo, nós precisamos acreditar no Senhor. No mundo há muitas vozes, há muitas palavras, mas nós não temos que dar crédito a essas palavras, nós temos que acreditar no Senhor. A nossa fé precisa estar depositada no Senhor. Queridos, nós temos um Deus, na verdade Ele é o único Deus, e nós não podemos imaginar que vamos perder a batalha, porque não vamos. Você não pode se deixar abater diante das circunstâncias negativas que estão em torno da tua vida e família. Cada vez que você se deixa abater, você começa a perder.
você começa a ser vencido. Quando o inimigo cochicha no teu ouvido, não vai dar certo, e você dá ouvido ao inimigo, você perde a força, perde a fé. E quando você perde a fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos continuar acreditando. No tempo atual, nós temos a opção de acreditar naquilo que Deus fala ou naquilo que o mundo e o inimigo falam. E nós precisamos estar bem firmados no que Deus tem falado. O que Deus tem falado com você? O que Deus falou com você durante os últimos tempos na tua vida? É aquilo que vai acontecer. Nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus maior, um Deus melhor. Acredite! E se você acreditar, você vai romper em fé. Quando acreditamos naquilo que Deus fala, a gente começa a romper em fé. E quando a gente vai rompendo, a gente derruba os obstáculos que tentam impedir a nossa bênção. Acredite. Acredite no Senhor. Para o Isaac era difícil acreditar em razão de uma situação tão adversa, mas ele acreditou. É preciso acreditar. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos levantar a cabeça e falar: Senhor, Tu és conosco, e a Tua bênção está sobre as nossas vidas, e nós venceremos. Aplauda o Senhor. Rompendo em fé. Segundo lugar, diga assim: obedecendo. O versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Interessante isso, irmão. O versículo 1 mostra a crise. Do versículo 2 ao 5, nós vemos o Senhor falando com Isaque e referindo o que ele tinha prometido ao seu pai Abraão. Então veja bem, da crise até o versículo 6, nós vemos Deus agindo, atuando, falando. Deus faz isso. Deus faz isso conosco. Mas no versículo 6, um versículo tão curtinho, nós vemos assim que Isaque ficou ali. Deus falou: fica aqui, não desça. Ele ficou. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Ele não obedeceu ao que ele pensava que deveria fazer. No seu modo de pensar, ele pensou: eu tenho que ir para o Egito, a terra lá vai estar produzindo. Mas ele obedeceu a Deus. Ele falou: eu vou obedecer a Deus. Ele obedeceu a orientação divina. Fica aqui. Se ele vai ao Egito, podia ter morrido lá. Fica aqui. Fica aqui que vai dar certo. Ele seguiu a direção de Deus para a sua vida. Nada é por acaso. Não é automático, não acontece por acontecer e não é por acaso. Se você é abençoado, porque você também teve uma posição. Porque se fosse para Deus abençoar todo mundo, então, sem nenhuma reação positiva, todo mundo estaria abençoado. Nós precisamos ter uma posição diferente, de obediência. Nós precisamos obedecer o que Deus está falando, o que Deus está orientando. Nós precisamos obedecer o que Deus quer de nós. Muitas vezes a gente não pergunta para Deus o que Ele quer, porque a gente tem medo de Deus falar alguma coisa que a gente não concorda e a gente não obedecer. Nós precisamos perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim, Senhor? Nós precisamos aprender a deixar Deus nos direcionar. Algumas vezes nós temos vontade de fazer algumas coisas que Deus não mandou que fizéssemos. Mas não é isso que temos que fazer. Nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando. Obediência. Obedeça o que Deus está te falando. Todas as vezes que a gente desobedece, tem uma consequência. Obedeça o que Deus está falando com você. O que Deus está pedindo para você? Obedeça. Você pode dizer: mas pastor, é difícil obedecer algumas coisas. É difícil, pastor. Tem coisa que é complicada, a gente quer até fazer, mas não dá certo. Obedeça a si mesmo. Obedeça ao Senhor e Ele será contigo. Obedeça. Nós precisamos meditar na Bíblia e obedecê-la.
Nós precisamos ter uma vida de obediência. Viver pela fé não é fazer tudo que vem à cabeça. Viver pela fé também é ter uma atitude positiva diante da palavra, mas com obediência. O que Deus tem falado? Obedeça. Não vai ali, não vai. Não fica aqui, não fica. Não diga isso, não diga. Não haja assim, não haja. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Se nós estivermos sintonizados com o Senhor, Ele vai nos direcionar. Tem muita coisa que você quis fazer na vida e você não fez, e foi um livramento grande. Talvez você nunca vai conseguir perceber o que aconteceu, mas Deus te livrou. Quem sabe você projetou uma coisa para a tua vida e você não fez aquilo, era Deus te livrando. Obedeça aquilo que Deus está falando, a tua alma. Obedeça. Aí você vai romper em fé. Você vai romper em fé. Você vai conseguir. Você vai romper em fé. Quando você obedecer não ao que você pensa, ao que os outros dizem e que o inimigo sugere, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus direciona. Obedeça a Deus. Ande com Deus. Viva com Deus. E a bênção será grande na tua vida. Aplauda o Senhor. Rompendo em fé. Terceiro lugar, diga assim, semeando. No versículo 12 diz que semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. É interessante, irmãos, nós vemos aqui um homem semeando numa terra que não produzia. Tudo ali estava difícil, era seca, não tinha chuva, havia fome. Isaac iria ao Egito, Deus falou não, ele não foi. E o que ele faz? Ele também não sentou debaixo da tenda e foi chorar, não, Deus não deixou eu ir, né? Tem gente que reclama de Deus, Deus está abençoando, querendo abençoar, a pessoa não entende. Ele não ficou chorando ali, pegou Rebeca e falou, vamos sentar aqui e chorar porque a vida está dura. Não, ele não fez nada disso. Ele não olhou para o tempo, ele não olhou para nada, ele falou, eu vou semear. Essa terra que Deus mandou ficar aqui, eu vou semear aqui mesmo. Ele saiu ali e semeou naquele mesmo ano. Semeou. E para cada semente dele, Deus deu 100 frutos. Ele produziu muito. Ele produziu muito. É um texto rico. Nós vemos ali que ele com determinação vai lá e semeia, planta. Ele tem a coragem de plantar, ele tem a esperança de colher. Ele queria naquele momento encontrar saída para a sua vida, e ele falou assim, Deus mandou ficar, Deus é comigo. A crise é incrível, mas ele mandou ficar aqui, eu vou semear nessa terra. Parecia uma coisa simples, mas não era, porque a seca era total, mas ele semeou, deu um jeito. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus vem e faz a parte dele, que é muito maior do que a nossa. Mas Deus não desceu até lá e semeou para ele, não. Ele semeou. Ele lançou a semente. Ele semeou. Aí Deus fez a parte dele e multiplicou tudo aquilo. Mas ele semeou. Ele semeou. Era coisa boa para ele. Ele semeou. E Deus entrou com providência e abençoou. Eu vou dizer para você, em meio a essa dificuldade, semeie. O que Deus está mandando você semear? Vai semear. Planta alguma coisa boa. Planta alguma coisa. Faz acontecer alguma coisa. Nós precisamos aprender a semear. E semear uma boa semente, não é uma semente estragada que não tem valor. Nós precisamos semear. Deus está falando com você nessa noite, semeia e eu vou abençoar. Você quer a multiplicação? Vai semear. Começa a semear, semeia amor, semeia justiça, semeia santidade, e semeia boa semente, deixa para Deus. Você precisa semear alguma coisa. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm coragem de fazer um monte de coisa, nós precisamos ter coragem de semear, fazer.
Nós precisamos fazer o que as pessoas não estão fazendo. Nós precisamos sair de casa e falar: Senhor, o Senhor é comigo, e algo bom vai acontecer. Rompa em fé. Está difícil, vai lá e planta. O que Deus está mandando você fazer? Planta aquilo. Pastor, mas o mundo é adverso. Vai em frente. Faz acontecer. Não se deixe vencer. Tem gente que tem um problema na vida financeira e se deixa vencer, aí perde o que tem. Está difícil? Planta. Vai fazer alguma coisa. Pensa: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer em meio à crise? Deus vai te orientar, mas você tem que fazer. Senhor, venha do céu me socorrer. Deus fala assim: eu te abençoei. Eu tenho promessas para você, mas faça algo. Nós precisamos acreditar que vai dar certo, faça algo. Pastor, nós vamos perder essa batalha. Não vão perder batalha alguma se você semear alguma coisa. O que você está semeando? Está semeando incredulidade? Não, semeie a fé, acredita, rompa em fé. Vai em frente, rompa em fé. Vai em frente, vai semeando, vai semeando. Deus é com você, vai acontecer algo na tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: esse ano começou muito parecido com o ano passado, mas não vai ser igual, vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Pode semear que vai dar certo. Esse ano vai ser diferente. Nós vamos dar a volta por cima, nós vamos sair bem. Vai semear, semeia. O que Deus quer que você plante? Vai plantar alguma coisa boa. Tenha ânimo, tenha força. Na tua semeadura, Deus vai operar. Deus pode fazer isso. Não se entrega. Não se deixe vencer. Deus é contigo. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar a mensagem, rompendo em fé. Diga assim: prosperando. Versículo 3 diz: enriqueceu-se o homem. O homem estava ali no meio dos filisteus, prosperou. Olha, ficou riquíssimo. Ele chegou lá com a mão atrás, outra na frente e a mulher do lado. Ele chegou ali querendo ir para o Egito. Agora a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e ficou rico. Ele ficou tão rico. O versículo 14 vai dizer que ele possuía ovelhas e bois e numerosos servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Ele foi invejado. Ele estava ali de passagem e ficou rico. A intenção dele não era nem ficar rico, e ficou. Ele só queria prosperar para o sustento da sua casa, e ele enriqueceu. São casos atípicos, mas acontecem, de alguém que semeou e colheu depois. O versículo é claro: enriqueceu-se o homem, prosperou. Diga assim: eu vou prosperar. Nós prosperamos em Deus, Ele prosperou porque ele estava ligado com Deus. A sua vida estava ligada ao Senhor. As circunstâncias eram negativas, mas o seu Deus não. Não tinha nada de negativo em Deus. Ele estava ligado em Deus. Ele prosperou ali na sua casa. Ele e a esposa vão prosperar. Ele vai prosperar com a bênção de Deus. A bênção estava na sua vida. Ele pôde prosperar. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele tinha ovelhas, tinha bois, tinha empregados. Veja bem, alguém passou ali e foi falar com o rei na terra que não era ainda dele. Aquela terra é de Israel, mas os filisteus ocuparam muito tempo aqui lá. Ainda hoje tem ali pessoas que não têm direito àquela terra. Mas ele estava ali naquele lugar, uma terra que era a promessa. E ele vai prosperar. Os inimigos vão ter inveja. Vou dizer uma coisa: sempre vai ter alguém com inveja de você. Sempre vai ter alguém contra você, porque o inimigo joga contra, não importa. Tem gente que fala: eu não estou indo bem porque tem gente contra mim. Não diga isso.
eu não estou indo bem porque eu não estou rompendo em fé. Você precisa romper em fé. Pastor, eu quero prosperar. Você vai prosperar. Rompa em fé. Não olhe para o diabo, não olhe para os homens, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a pandemia, não olhe para... Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Deus está dizendo, prospere, prospere, tenha bênção no lar, tenha bênção no negócio, tenha bênção na vida espiritual. Você pode prosperar em cada área da tua vida, você pode sim, você pode, porque você tem um Deus grande, maravilhoso do teu lado. Você pode encontrar, mas você tem que acordar de manhã e falar assim, hoje é o meu dia. Chegou a minha vez. Vai dar certo. Aí, mas não fale com ninguém. Tem hora que é bom não falar com pessoas, que as pessoas, a situação está difícil, eu assisti o Jornal Nacional, aí não tem jeito. Se o Jornal Nacional cuidar da tua vida, você está perdido. Você tem que falar assim, eu estou assistindo o Jornal Celestial. O Jornal Celestial é a Bíblia, dá certo. Você tem que fixar aqui. Aí vai dar certo, você vai romper, você pode romper em fé, você vai romper, você não vai perder, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu digo, já conseguiu, prospere, eu estou abençoando a tua vida, profetizando, prospere. Prospere no Senhor em cada área do teu viver. Você não nasceu para a derrota, você é vencedor porque o Senhor é contigo. Deus está do teu lado, me canta as aias. Você pode, Isaac prosperou e você também. Acredite. Acredite naquilo que Deus fala. Obedeça o que Deus manda. Semeie onde você está. Não vá para o Egito, não. E prospere. O Senhor diz para você nessa noite, rompa em fé. Acreditando, obedecendo, semeando e prosperando. Rompa em fé. Rompa em fé. Chegou a tua vez. A tua bênção está chegando. A derrota não há de dominar a tua vida, você vai vencer. Nessas primeiras semanas do ano, nós vamos encontrar grande vitória. Nós estamos aqui nessa batalha e vai dar certo. O Senhor é do nosso lado. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Não tem ninguém igual ao nosso Deus. Você pode mais. Rompa em fé. Vai de fé em fé. Vai rompendo em fé. Vai rompendo em fé. E Deus vai agir na tua vida. A vitória está chegando, me canta, Zai. Você que está em casa, rompa em fé. Você precisa romper em fé. O tempo atual é disso. Nós estamos vivendo uma guerra, mas essa guerra é uma guerra vencida. Rompa em fé. Caminhe com o Senhor. Não tem como você perder. Pastor, mas eu não vou perder, está tudo difícil. Não vai. Esse problema na tua casa vai ser vencido. Esse problema do teu trabalho vai ser superado. Essa ansiedade que você tem no coração será derrotada na tua vida e a bênção virá. Deus é contigo. Deus é com a tua casa. Rompa em fé. Rompa em fé. Fique de pé.